colocar um hábito como atividade física seja algo simples Fácil. e fácil. Mas no fundo não é bem assim. Porque as pessoas começam a atividade física sem propósito. Sim, muitas pessoas falam, eu odeio musculação, eu odeio exercício. Mas, gente, não é sobre se você gosta ou não. Infelizmente ou felizmente para quem gosta, é necessário. Porque a parte estética, ela vem como consequência de uma mudança de comportamento, né, associada a uma constância. Quais são as dificuldades que você tem de implementar atividade física para pacientes que tenham mais essa questão do humor, a depressão? Sejam bem-vindos ao 6º episódio do Papo de Peso Podcast. Eu sou a doutora Marina Zanetti, psiquiatra e nutróloga. Olá pessoal, eu sou a doutora Marília Zanetti, sou nutróloga. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece simples, mas que na verdade é muito importante, que é sobre o impacto da atividade física na saúde mental. E para acompanhar a gente nessa conversa, a gente convidou ninguém menos que Luciana. A Luciana, ela é personal trainer, coach de saúde, mestre em ciências da saúde pela UFRGS e especialista em medicina esportiva pela PUC do Rio Grande do Sul. Além disso, ela tem formação internacional em coaching de saúde com uma abordagem integrativa humanizada. Ela também opera milagres como nossa personal coach no Espaço Zanetti. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Seja Adorei bem-vinda, o convite. Fico muito feliz de estar compartilhando com vocês aqui as nossas experiências, né, as nossas conquistas também. E fico muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe que eu admiro tanto, né. Para começar, Lu, vamos falar um pouquinho sobre a questão de que as pessoas em geral têm uma visão de que atividade física é algo que a gente faz para emagrecimento e estética. Porém, na prática, a gente vê uma mudança de mentalidade acontecendo. O que você observa sobre isso? O que eu observo é que as pessoas começam a atividade física sem propósito. E quando a gente encontra um propósito, a gente começa a alinhar as nossas expectativas com os nossos objetivos. Então, o mais importante de tudo é a gente ter esse alinhamento. Por exemplo, o que seria esse propósito? Me sentir com mais fôlego? Conseguir caminhar 2 quadras a mais do que eu caminho, ter mais autonomia, ter mais longevidade, porque a parte estética, ela vem como consequência de uma mudança de comportamento, né, associada a uma constância. Então, o mais importante é a gente definir claramente qual é o nosso propósito naquele momento. Não que o propósito permaneça para o resto da vida, porque a gente muda. Mas naquele momento a gente precisa definir qual é esse propósito. E você observa se muitas vezes o propósito, ele começa estético, e aí, conforme a pessoa vai conseguindo colocar atividade física na rotina dela, ela vai percebendo os outros benefícios que a atividade física pode trazer. Eu acho que ela começa pelo fator estético, tá? Ela procura pelo fator estético, mas ela não segura só não pelo mantém. estético. Exatamente. Verdade. Então, o que acontece? O estético acaba sendo um empurrão que muitas vezes gera uma trava, porque a pessoa se sente impotente, porque ela começa a gerar um certo nível de comparação com outras pessoas ao redor, e isso pode ser uma trava, né? E cria uma desistência muito grande, né? E às vezes até um ranço com o exercício. E depois depois que ela rompe essa barreira, que a gente precisa identificar, né? Por isso que não é tão fácil assim a gente dizer, vamos começar a fazer exercício. Porque a gente tem muita história contada por nós mesmas que determinado exercício não é legal. E muitas vezes a gente nem sabe se esse exercício fez sentido pra gente ou não. Mas a gente já começa a achar que não faz sentido. Então é legal a gente ter uma conversa, né? Para a gente entender qual é o momento que essa pessoa se encontra e em que estágio ela está pronta para realizar essa mudança. Então, o mais importante, na minha opinião, é isso. Acho muito importante essa questão, por quê? Porque são vários steps. Exatamente. E as pessoas imaginam que colocar um hábito como atividade física seja algo simples. Fácil. E fácil. Mas no fundo não é bem assim.
Porque vão surgindo objeções, Uhum. vão surgindo situações que a pessoa tem que aprender a colocar aquilo como uma prioridade. É Exatamente. vida real, né? Vida real. E aí vão surgindo essas objeções. E por isso que o acompanhamento é tão importante. Né? Porque ele vai acontecendo, essas objeções, essas dificuldades vão acontecendo no caminhar. Não é de Exatamente. cara, né? Não, Cara, não, a não. primeira coisa é assim, ai, não gosto de academia. Acho que é a Exatamente. primeira objeção. Exatamente. Mas aí isso, você vai, quebra, aí surge uma segunda objeção. Ai, tô tendo dificuldade porque eu não tô conseguindo manter constância. Geralmente é Exatamente. isso. Olha, vamos ver sua rotina, vamos ver, né, que espaço realmente você tem. Exatamente. Ou então, gente, precisa mudar sua vida inteira. Ou muitos aspectos, porque tem que existir um espaço real de Exatamente. tempo. E algumas pessoas funcionam muito no tudo ou nada. Assim, ou ela na cabeça dela, ou ela vai ser assim, atleta, Maratonista ou Isso, nada, ou né? super sedentária. Exatamente, é. E o meio do caminho, muitas vezes, é, na verdade, o ideal. Um maratonista, muitas vezes, nem é saudável para o organismo, porque ele Sim. geralmente faz um exercício muito Sim, exaustivo, né? exatamente. É por isso que é importante a gente definir o momento que essa pessoa se encontra, porque senão a gente vai de novo assim, ó, criar uma expectativa nessa pessoa, ela vai se frustrar e ela vai achar mais uma justificativa para não continuar. A gente vem de uma mudança de comportamento, né, que é a mudança de estilo de vida. Há anos atrás a gente só falava, tem que fazer exercício e pronto, isso era uma obrigação. Então hoje a gente precisa mudar esse nosso pensamento, que é aonde que essa pessoa está hoje, em que momento que ela está e como é que a gente pode criar essa rotina, porque a gente precisa ensinar essa pessoa como a nutricionista faz uma dieta, ensinar a comer. A gente precisa começar a ensinar essa pessoa qual é o primeiro passo para ela sair desse sedentarismo. Uhum. Qual é o primeiro passo para que ela, sabe, ela tem que ter um planejamento. Mas esse planejamento ele tem que ser muito maleável Uhum. dentro dos valores dela. Porque muitas vezes é uma descoberta. Uhum. Já aconteceu de uma pessoa me dizer que odiava determinado exercício e experimentar e se apaixonar. Então, porque são as crenças que a gente acaba, né, criando e que fazem e que passam a ser verdades absolutas, né? Então a gente precisa entender esse momento, por isso que não é tão simples a gente simplesmente prescrever um treinamento. Eu costumo dizer para os nossos pacientes lá da clínica que se fosse fácil, era só fazer no GPT um treino e estava tudo certo. Mas não é, a gente precisa entender o momento que essa pessoa se encontra, quais são as dores dela, as dificuldades dela. Não é romantizar a atividade física, mas é entender para que isso se torne realmente um processo para a vida toda. E não somente assim, 1 mês, 2 meses de... Porque a frustração é muito pior, né? Porque gera comparação. Nossa, fui 1 mês para academia, agora não tô indo mais, eu não gosto, então não é pra mim. A pessoa começa a acreditar que realmente não é pra ela, né? E não é culpa dela. O que a gente observa é que nos primeiros 6 meses, enquanto a pessoa não incorporou mesmo aquele hábito pra ela, não pegou pra ela, assim, nossa, eu adoro, faço, porque se eu não fizer, eu vou me sentir mais mal, né? Por exemplo, porque assim, Sim. é difícil até o paciente ou as pessoas, né, de uma forma geral, entenderem que a atividade física vai, na verdade, melhorar a sua qualidade de vida. Então, muitas vezes a gente está morta, cansada, exausta. É nesse dia que você não pode deixar de fazer o seu exercício. Exatamente. Porque justamente o exercício vai melhorar a sua performance. Ele é um recurso, né, para melhora, inclusive, da própria saúde mental. Sim. Total. Então, uma pessoa que tá mal é que, assim, virar essa chave não é tão simples mesmo, né? Exatamente. Que o exercício, ele pode se tornar um recurso e não... acho que as pessoas têm, às vezes, uma relação muito de punição. Eu ganhei peso e agora eu vou fazer essa punição. Exatamente, eu vou ter Se eu que não caminhar. tiver comido tanto, eu não precisaria fazer exercício. Tá certíssimo, Só isso aí. que não é sobre isso. A pessoa pode comer super bem e mesmo assim ela vai precisar fazer atividade física. A mentalidade, Exatamente. ou então, eu vou sair de férias, imagina, jamais vou fazer exercício nas minhas férias. Ou então, eu vou viajar. Ou final de semana, não, imagina, o meu final de semana é para eu descansar, não é para eu me exercitar. Aí aos pouquinhos a gente vai colocando, né, essa questão Mas de essa pessoa que pensa dessa forma é a pessoa que não colocou a atividade física como algo na vida dela. Prazer, entende? que envolva Ela tá prazer. simplesmente, sabe, fazendo, sabe? Ou cumprindo uma promessa de um período. Porque a pessoa que se compromete
a fazer atividade física de verdade, ela já sentiu o benefício. Ela sabe que ninguém morre, acorda de manhã gritando porque eu vou treinar, nossa, tô muito feliz. Não existe. Mas a gente sai muito feliz depois que treina, não é? Não é sobre isso? A gente não acorda, assim, a cama é sempre mais gostosa. Mas a sensação de dever cumprido que o exercício tem, para mim seria a sensação mais potente, né? Que traz, porque a sensação da gente ter realizado, ter liberado, ter feito é muito gostosa. Exatamente. Então, é sempre um desafio. É total. É sempre um desafio colocar roupa e Exatamente. É sempre um desafio. Se a Para pessoa qualquer for- pessoa. Se Exatamente. tá com a motivação, não ela vai nunca acontecer. vai, né? Exatamente. É muito mais disciplina, e a disciplina vem do quê? De um propósito. Ninguém gera disciplina sem propósito. Sim. Né? Por que eu vou fazer algo se isso para mim não faz sentido? Então a gente precisa entender sobre isso. A gente fala muito sobre alimentação, sobre várias outras coisas, mas a gente não fala do propósito do exercício. É bom, mas é só o que as pessoas ouvem falar. Ou é para mudar o corpo. E nos primeiros 6 meses, enquanto a pessoa ainda não fez incorporou esse hábito na vida dela, ainda não entendeu de fato, assim, né, no físico, no mental, o quanto isso trouxe de benefícios, talvez ela precise realmente de um acompanhamento e de assim, eu vou lá, vou cumprir. De um reforçador. De assim, não, eu vou cumprir e acreditar, e ter fé mesmo. Eu falo isso, assim, acredita, é uma questão de fé mesmo. Você tem que ter fé de que um dia vai ficar bom, vai ficar gostoso, você vai sair mais feliz da eu academia. costumo dizer sempre, assim, vamos experimentar e depois tu me fala se é bom ou não. Entende? É criar assim, vamos criar um repertório maior, entende? Tipo assim, em vez da gente programar, vamos fazer uma atividade direcionada, por exemplo, vamos fazer um cardiozinho, vamos fazer um treinamento de força, vamos fazer alguma coisa direcionada. Eu digo, vamos experimentar várias coisas. Aí depois tu me diz qual é que fez mais sentido pra ti. Isso tira um pouco do peso, porque te dá o direito de escolha. Isso é muito importante. E também é aquela questão, né? A gente acaba aumentando nosso repertório e a gente acaba degustando outras atividades e que às vezes pode até nos surpreender e a gente gostar, né? E ampliar mesmo esse repertório de prazer que a pessoa tem na vida. Eu vejo aqui em São Paulo, as pessoas trabalham muito e elas têm uma questão de focar muito em restaurantes gourmet. Vamos, né, investir nisso, final de semana a gente vai comer bastante, vai comer bem. Só que assim, você tá plantando o quê, né? Exatamente. Se você só tiver isso como fonte de prazer, uma hora a conta não vai fechar. Exatamente. E o bacana é que assim, quando você aprecia, vai lá, né, gosta, aprecia um prato de comida gostoso, é bom, lógico que é muito satisfatório. Mas quando você aprecia uma atividade física, quando você acaba um treino, esse prazer, eu puxo os pacientes muito isso, assim, olha, presta atenção em como isso melhorou o seu dia inteiro. Exatamente. Então não é um prazer momentâneo, você melhora muito a qualidade do dia inteiro, ou da semana inteira, ou da vida da pessoa, né? Só que mas para isso, exatamente, ela tem que trabalhar também a questão da percepção. Porque a pessoa que não tem a prática do exercício como integrante na sua vida, na sua rotina, ela não vai ter essa percepção. Ela precisa de alguém que ajude ela a se conectar, que é exatamente isso que tu falou, para esse tipo de percepção, porque às vezes passa batido, entendeu? É sobre isso também. Porque a gente também não pode esquecer de uma coisa importante. O cérebro da gente não gosta de fazer mudança, ele gosta de ficar sempre na zona de conforto. E o exercício é um choque para isso, porque a gente não faz um exercício normalmente 2 minutos e para, né? A gente tira 1 hora. Então, tu imagina o quão desgastante é isso pro nosso cérebro. Sim, e você ter... Mas, assim, muito do que é falado sobre os benefícios do exercício é também você desenvolver a resiliência. Claro, mas é por isso... sentir dor e tá lá, tô conseguindo, tô aguentando. Mas é por isso que a gente precisa criar os micro hábitos, para que a gente depois se torne macro. Né? A gente constrói pequeno para que depois a gente possa ter, né, aquela construção mais sólida, exatamente. Então é por isso que a gente precisa, sabe? Por isso que tem ferramentas que a gente usa às vezes de pedir só para que a pessoa comece organizando a rotina na noite anterior, deixa a roupinha separada, coloca o tênis, aí sai na manhã seguinte, deixa o carro 1 quadra longe do lugar onde seria o lugar normal de estacionar e já caminha, já começa a introjetar para o teu cérebro
aquela sensação de que o tênis existe, a caminhada pode fazer parte, e assim tu vai criando, não de uma forma muito abrupta, mas tu vai criando, sabe, uma ação direto, né, aquele movimento que tu quer executar. Então Eles isso é uma coisa... no seu cérebro, né? Exatamente, tu vai criando essa conexão. Então esse é Porque o segredo do seu milagre. Porque, gente, eu Também, falo isso porque eu também. tenho vários pacientes que eu já atuo, assim, há mais ou menos uns 15 anos na psiquiatria, e tem alguns pacientes que ficam comigo por muitos anos. Sim. E aí foi a Lu chegar, eu falando durante 10 anos pra pessoa fazer exercício. A Lu fez lá o processo dela, né, dentro do coach de saúde também, que eu acho que é super Sim. importante. Eu acho que ele chegou na minha vida pra isso, né? Aham. Pra me ajudar a entender, porque eu já falei isso pra vocês, né? Eu tinha uma lacuna muito grande com relação a isso, porque eu não entendia por que as pessoas não conseguiam se exercitar. E aí os pacientes começaram a fazer atividade física com a Lu. Eu falo, olha que danada. Aí isso é meu charme. Você constrói a ilha da atividade física. Exatamente. É uma verdade. construção. Sim. É uma Que nem o construção. Divertidamente, né? Que Isso. tem É. as ilhinhas. As ilhas. Exatamente, exatamente. A gente vai criando espaço para isso. Porque é muito complicado. Imagina o seguinte, a gente já está habituado. Mas quando a gente quer criar algo novo na vida da gente, um espaço novo para algo novo, a gente se atrapalha um pouco, né? Então a gente Sim. também precisa entender que essa mudança, e o exercício não é tão simples, por mais que ele seja fisiológico, né? Caminhar todo mundo caminha, a menos que tenha algum problema, né? Mas ele demanda energia, tempo, disposição, um monte de coisa que às vezes a gente não sabe lidar muito E bem com ele. principalmente espaço mental mesmo, né? Exatamente. Assim, porque não é assim uma coisa que você mata. Não adianta você fazer um treino de 5 horas uma vez por semana. Exatamente. É um pouquinho por dia, ou algumas vezes por semana. E aí precisa existir aquele espaço mental de Exatamente. você priorizar aquilo em algum momento, ou por Exatamente. algumas horas. E assim, esquecer do resto, porque Isso. hoje em dia tem uns memes que eu acho super legais, né? Que são aqueles memes que tem assim, alguma coisa pegando fogo no fundo e a pessoa lá malhando. E É isso aí. gente, toda É isso aí. Isso aí. A vida não vai parar pra gente fazer exercício, então... Mas o mais bacana é que quando tu libera esse espaço, entende? Porque é um espaço também de autocuidado, né? Que pra mim é o mais importante, né? E que Quando tu precisa ser libera, cuidado, né? exatamente, quando tu libera esse espaço de autocuidado e tu começa a entender que isso faz sentido pra ti, que isso é bom pra ti, tu começa também assim a modificar o teu ambiente ao redor. Sim. Então, uma coisa que me deixa muito grata e feliz, assim, é que eu percebo que às vezes alguém da família começa se movimentar, não tô nem falando se exercitar, se movimentar, e acaba tornando, sabe, referência, e aquilo vai fazendo aquele, sabe, aquela chama aumentar no núcleo familiar ou no meio dos amigos, entende? E isso é uma coisa muito bacana também. Então a gente Traz um outro universo, né? exatamente, muda a perspectiva, né? Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que essa mudança, ela precisa ser individual. Total. Ela não pode depender, claro que assim, exercícios que você faz em equipe, em grupos, com amigos, é super gostoso. Eu acho que um puxa o outro mesmo, né? E até nos estudos mostram isso, que quando você vê um movimento coletivo da atividade física, isso impulsiona a pessoa a fazer mais. Total. Só que muitas vezes o outro não vai poder. Muitas vezes o outro vai estar doente, Exatamente. o outro vai estar desanimado, vai ter um compromisso de trabalho, então tem que ser individual. Total, nesse aspecto eu concordo contigo. Né? Eu acho que o coletivo, ele é muito mais porque o que eu quis me referir é que tu acaba te tornando uma referência familiar. Né? Aquela pessoa que daqui a pouco nunca conseguiu fazer nada, ela começa a se movimentar, ela acaba se tornando uma referência. Total. Mas eu concordo, assim, olha, 100% contigo. Eu acho que o exercício é uma decisão completamente individual e solitária. A gente não pode contar com ninguém além de nós mesmos e as nossas pernas. Porque não depende de ninguém, não tem como. Decidir que você vai colocar roupa de treino, que você vai sair de casa, é uma luta. Você exatamente. E é uma luta externa às vezes, porque às vezes tem a pessoa que te chama, que te atrasa, que te solicita, então é uma luta muito grande. Então por isso que ele é muito solitário, mas ao mesmo tempo ele também é muito prazeroso, né? Porque só quem se exercita sabe o prazer que se tem
daquela sensação de que Mas eu fiz, Uma né? curiosidade que eu tenho, você percebe se algumas pessoas sentem mais esse prazer do que outras? Eu acredito que as pessoas que fazem exercícios com mais intensidade sentem mais prazer, né? Em função da liberação de endorfina que tem. Uhum. E os que sentem, que fazem mais basal, mais sentem menos. Isso é comprovado cientificamente. Do ponto de vista também aeróbico. É, da- quem da- faz, do aumento de exatamente. frequência O cardíaca. corredor Uhum. vai correr, ele sente uma sensação maravilhosa. É bem viciante. Exatamente, completamente viciante. Uhum. Alguém que trabalha mais hipertrofia vai sentir muito mais bem-estar no levantar um peso e fazer até a falha do que alguém que só simplesmente vai lá, abre e fecha um Uhum. equipamento e não utiliza todo o recurso É, eu acho de que força necessário. é aí que entra a importância do acompanhamento também. É. Da gente sempre puxando, ó. Você tá conseguindo cumprir, maravilhoso. Você Uhum. passou essa fase já. Exatamente. Agora é a fase da gente colocar intensidade. Vamos aumentar essas Exatamente. cargas, vamos, né, aumentar a repetição, ou Isso diminuir a mesmo. repetição, enfim. Vamos periodizar, vamos fazer alguma periodização para você evoluir um pouquinho mais. Ou então, Exatamente. assim, eu ainda não. Eu sempre pergunto isso para os pacientes. Você já ama o que você está fazendo? Não, ainda não. Então vamos buscar alguma coisa que você goste de verdade. Que agora você já fez o básico, que é a musculação. Já tem um corpo, né, mais estruturado, mais Exatamente. consciência corporal. Agora é a hora da gente expandir o seu repertório. Vamos achar alguma coisa. E aí a gente vai, né, aos poucos levando a pessoa ao vício bom. Com certeza. Mas a gente também não pode esquecer que treinamento de força é longevidade, né? Então a gente, Ele é a base. ele é a base, ele é a base. E dificilmente a gente, eu falo muito isso na clínica assim, o corpo que tu deseja é o corpo conquistado com o peso. Não é com uma caminhada, né? A Sim. gente não vai conseguir só com uma caminhada. Não. Porque a definição corporal, né, ela vem do exercício de força. Então a gente não vai conseguir de outro jeito que não seja desse. Sim. E esse eu acho que é o pontapé. Eu não estou fazendo apologia somente ao exercício de força, até porque eu gosto de qualquer tipo de movimento. Mas ele é o pontapé inicial. Para Sim. que tu entre em equilíbrio muscular, né? E tu não tenha dores. Prevenção. Exatamente, tu não tenha Lesões. dores, exatamente, para que depois tu alavanque aonde tu quiser, corrida, natação, bike, o que tu quiser, Sim. né? Por isso que, assim, muitas pessoas falam, eu odeio musculação, eu odeio exercício. Mas, gente, não é sobre se você gosta ou não. Ele, infelizmente ou felizmente, para quem gosta, é necessário. Exatamente. Mas aí não precisa ser a atividade principal da pessoa. Não, né? é. Por exemplo, uma pessoa que gosta de corrida, Sim, ela vai fazer um fortalecimento de base, claro. com certeza, vai ter que fazer sempre. Mas a atividade de foco dela pode ser mesmo a atividade da corrida. Claro, Mas pode ser a justamente. atividade principal, né? A atividade Principal, principal é a exatamente. corrida. E se a gente tiver que eleger a melhor atividade dentro de um cenário onde a pessoa não realiza nenhuma atividade, é óbvio que a gente vai mandar para o exercício de força, que é onde a gente vai Exatamente. melhorar a massa magra, vai deixar a pessoa mais forte, com mais capacidade também funcional, né? Então, seria a melhor Para opção. infinito, né? Exatamente. Agora, claro que tudo é um complemento. Agora, a gente tem que ver o quanto a pessoa está disposta também para investir. Porque, às vezes, menos é mais, né? Sim. Se for para o paciente continuar, sabe, com aquilo introjetado na rotina, a gente vai tolerar que seja isso. Sim. Mas normalmente dá aquele start no meio do caminho, Sim, onde a pessoa quer evoluir tende. mais. Exatamente, né? exatamente. Tem aquela vontade de, E uma coisa que a gente não pode esquecer, né? O organismo da gente, a gente começa a perder massa magra aos 25 anos. Então é muito cedo. Uhum. Pouco, mas a gente começa a perder. Tanto que, assim, a gente vai bater nos 30 anos, isso já faz tempo pra mim. Horror. Mas a gente começa a bater os 30, já vem dores nas costas. dor Isso no aí, joelho, exatamente. Que Por ninguém isso, avisa, né? exatamente, por isso que musculação é longevidade. Uhum. Então tudo depende. Aí a gente começa a entrar nos propósitos. Que tipo de velhinho tu quer ser no futuro? Porque você não vai envelhecer que morrer antes, né? Senão todo mundo vai envelhecer. Então que tipo de velhinho que tu quer ser? Mas, por exemplo, igual ontem mesmo, eu tava num supermercado e uma senhora batendo papo, assim, né? E uma senhora falou, mas eu não posso, eu tenho fibromialgia e eu não posso fazer exercício, não posso fazer academia porque eu tenho dor nas costas. Né? A gente vê muito esse tipo de objeção. Total. Mas justamente
Por você ter essa deveria pessoa, fazer. precisa muito de E ela atividade precisaria física. de, E claro, às de fortalecimento dessas áreas dolorosas. Isso, às vezes precisa de uma fisio inicial, começar bem devagarzinho. Às vezes até o Pilates, que Sim. é um exercício, né, que muitas vezes assim, a gente dá uma brincada, né, que assim, sim. claro, ele tem exatamente, justamente, O Pilates é muito bom, eu tem a sua entendo, função. claro. Ele é Igual. excelente para mobilidade, Pra para pessoa flexibilidade. começar, uma pessoa que tem dores, Exatamente. pra ela começar, pra ela dar esse ponto, né, esse ponto Até inicial. como uma reabilitação da própria musculação. A pessoa que começa e ela faz o Pilates associado, acaba sendo bem, bem bacana. Porque Claro. vai Mobilidade, aliviar as dores também que exatamente. a pessoa tem ali Sim, no Os início do treino. encurtamentos, exatamente. Ela já vai chegar mais pronta para o movimento mais amplo, né? Sim. Porque o que a gente quer? Que a pessoa execute o movimento com o máximo de amplitude para que tire o máximo do movimento, né? Para que depois a gente Sim. comece a colocar peso. Então seria interessante sim para isso. Exato. Mas essas objeções, elas também são muito relacionadas a padrões, né? Então essa pessoa que já tem objeção, a gente chama que essa pessoa tem cinesiofobia, que é o medo do movimento. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai sempre encontrar um amigo ou alguém que vai afirmar Às vezes que até um aquilo, exatamente, eu não quis entrar nesse detalhe, mas exatamente, que vai afirmar para ela que realmente o movimento pode ser pior. Sim. Só que o movimento nunca vai é ser pior. pior. Porque a gente tem que lembrar que nós somos seres que precisamos nos movimentar. Então, assim, ó, se a gente não se movimentar, a gente vai adoecer. Quando que alguém morre, sabe? Quando fica totalmente assim, ó, parado numa Inerte. cama. Exatamente, inerte. Exatamente. Então a gente precisa de movimento. Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa resgatar isso, porque a vida moderna nos trouxe, né? O medo, a insegurança, vamos de carro. Né? Não vamos sair agora, não vamos fazer isso. É o controle remoto da TV, é o ar-condicionado que a gente liga, tudo. A nossa vida é muito automatizada. Se a gente contabiliza quantas horas a gente passa sentada. Exatamente. coisa É absurda. horrível, exatamente. A gente se assusta, né, quando vê. É verdade. A gente até, assim, se você for ver, 50 minutos por dia, 3 ou 4 vezes por semana, que você não permanece sentada para fazer uma atividade física, não é muito. Não, é muito mesmo. Porque a gente passa muitas horas sentada. Exatamente. Ou dormindo, Pensando né? que é bem suficiente, É. né? Esse Pouco. tempo até que não é É pouco, muito. mas é pouco. É pouco. Exatamente. E uma coisa que vem chamando bastante atenção, minha e da Marília, né? Como a gente tem uma clínica de emagrecimento e saúde mental, a gente acaba atendendo bastante pacientes que têm ali, que buscam emagrecimento, mas que têm o transtorno do humor também. Uhum. E a gente vê, nos últimos anos, vários estudos sendo feitos falando desse benefício do exercício para a saúde mental. E colocando ele como um tratamento mesmo de primeira linha para pacientes que tenham ali, né, sintomas mais leves a moderados e como complemento para pacientes que tenham sintomas mais graves. Sim. E pelos estudos, o que eles recomendam é, assim, 30, 40 minutos, 3, 4 vezes por semana, Perfeito. de um exercício supervisionado. Então, assim, se a gente for ver, não é muito, né? Mas, assim, quais são as dificuldades que você tem de implementar atividade física para pacientes que tenham mais essa questão do humor, a depressão? Ai, é bem mais complicado. Embora a gente saiba que hoje a maioria da população tem alguma coisa ou um nível de ansiedade muito alto que acaba repercutindo em algum espaço de depressão, medo, né? Enfim, eu diria que é a parte mais complicada, porque essa pessoa ela já tá meio que desistindo dela, né? Muitas vezes. Então ela não encontra nenhum espaço muitas vezes de acolhimento para fazer alguma prática de autocuidado, né? Sim. Então aí é que entra realmente essas estratégias muito micro, né? Para que essa pessoa comece daqui um pouco assim, então vamos fazer 15 minutos, entende? Então quem sabe tu começa dando uma volta no quarteirão, indo ao Isso é muito supermercado. individual. Exatamente, é muito Você individual. vai pegar na mão daquela Exatamente. pessoa e falar, vem comigo. Nós Exatamente. vamos começar da onde você puder. Exatamente. Você pode. Às vezes pode ser assim, ó, é que o que é muito pra mim pode ser Sim. pouco pra ti, né? Mas às vezes pode ser sentar e levantar 10 vezes do sofá. Isso Já é uma Eu tô perguntando, estratégia. essa é a sua visão, que eu acredito que fez bastante diferença
para os nossos pacientes, principalmente os pacientes da Marina, que, né, tem essa questão de saúde mental de uma forma mais importante, que fez eles saírem mesmo do ponto que estavam, né? Porque Eu acho que isso e a escuta ativa, né? Porque a gente precisa, muitas vezes, ouvir para entender em que momento, novamente, né, essa pessoa se encontra e tentar quebrar esses paradigmas. Porque muitas vezes a pessoa ela tá acreditando em ideias que não são reais. Então, quando a gente começa a escutar e deixa espaço para que essa pessoa fale sobre essa dor, que é a dificuldade dela, a gente começa a criar estratégias. E essas estratégias, na medida que a gente vai vencendo uma por uma, a pessoa vai sentindo que a autoeficácia dela está funcionando. E eu acho que é muito bacana também a questão do paciente observar a evolução dele. Isso, exatamente, a Que autoeficácia. pode ser, assim, pequena, né, para muitas pessoas, mas se tiver um significado para ele, tá super valendo. Porque às vezes essas pequenas evoluções, quando ditas por uma pessoa que tá te vendo de fora, é muito mais possível de você enxergar do que se você estiver sozinho. Exatamente. Então, à medida que você fala, nossa, compara que com os bom, outros, Isso, né? isso. Você sozinho, você se compara com os outros. e já cai naquela coisa de frustração. Tipo, assim, olha Isso, aqui, olha exatamente. essa outra pessoa, quanto que ela tá mais avançada que eu. Exatamente. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que ela começou a me contar, relatar qual era a rotina dela. E a rotina estava muito bem estabelecida, estava ótima, fazia 3 vezes por semana musculação, estava comendo direitinho, seguindo as instruções da nutricionista, mas chegou me dizendo que estava super ruim, que eu dei exercício, que não estava funcionando bem. Aí quando a pessoa começou a verbalizar para mim, descrevendo a rotina dela, ela começou a perceber que a rotina dela estava super eficaz e que ela não estava. Mas o que que estava acontecendo? Ela estava se comparando com a pessoa que correu 21 quilômetros. Nossa, são coisas diferentes. Ela pode ser essa pessoa que vai correr 21 quilômetros, se ela quiser. Mas não é o objetivo dela. E dentro do que ela está se propondo, ela está muito eficaz. Sim. E aí a gente terminou o atendimento, ela dizendo, nossa, eu não tinha ideia do quanto eu estava produzindo bem. E eu tô bem, eu tô indo 3 vezes por semana na academia, tô puxando ferro, só fiz uns ajustes de peso, porque realmente estava subestimando um pouco a força. E saiu entendendo, porque, na verdade, eu fui um instrumento para que a pessoa organizasse, né, mentalmente o que ela estava fazendo. Sim. Porque como o exercício é uma coisa muito abstrata, a gente não anota como numa receita. A gente simplesmente olha, às vezes, hoje eu fui. Hoje eu treinei bem. É tudo baseado na percepção. E às vezes a gente precisa voltar, reorganizar a nossa rotina, entender como é que ela tá, né? Por isso que é muito bacana o aplicativo, que às vezes a gente tem aplicativos que a gente tem, nós mesmos temos, né? O nosso aplicativo que a gente norteia o quanto cada um se exercitou durante a semana, porque a gente começa a quantificar. Nós precisamos olhar o que a gente faz para a gente ver. Aí quando a gente atinge esse nível de autoeficácia, a gente começa a perceber o quanto a gente consegue realizar. Sim. E aí o céu é o limite. De onde a pessoa saiu, onde ela... Exatamente. Você vai pontuando isso para Exatamente. que a pessoa se compare com ela mesma. Exatamente. Então é muito importante a gente ensinar também a pessoa olhar e descrever a rotina dela, do jeito que for, ou seja manualmente, num caderno, ou seja no bloco de notas do celular, como for. Mas para que a pessoa entenda, porque senão fica muito na mente, né? Aquela abstração de pensamento. Eu fiz 2 reuniões super importantes, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o exercício ficou lá, entendeu? Como exatamente. Falha. Exatamente. Então é importante a gente mensurar isso de alguma forma. E às vezes, né? Eu entro aí, ajudando a entender, a organizar essa rotina e muitas vezes a processar. Entende? A gente começa a falar, como é que foi semana passada? A pessoa relata. E na anterior, tu lembra? Sim. E na outra? Nossa, eu tô indo bem. Sim. E a pessoa daí entende que ela é capaz de realizar algo, porque na verdade o exercício, ele traz muito essa coisa de que é para poucos, quando na verdade é para todo mundo. Exatamente, sim. Eu acho que é um pensamento um pouco mais recente. Total. Que todo mundo precisa fazer. Bem recente. E ainda existe um pouco essa visão assim,
eu não sou atleta, então eu nunca vou fazer, tá tudo Exatamente. certo, porque eu não fui feita pra fazer atividade física. Exatamente. Às vezes as pessoas pegam birra assim, ai, porque ficam postando foto no espelho. Exatamente. Mas no fundo, É legal legal, isso, gente. porque É uma forma que tu tem de, é uma forma Na que tu tem de verdade, validar a tua ação, tá você ali. tá dando pra si mesmo, não é pros Claro, outros. é né? importante. Acho que é porque, assim, quem vê de fora, e às vezes justamente aquela pessoa que não tá conseguindo realizar, Uhum. isso às vezes é, assim, até Uma pilha negativa, né? a pessoa entra num ponto de vista ruim, assim, sobre ela Exatamente. mesma. Mas, na verdade, aquela pessoa que tá ali feliz postando é porque ela venceu a si mesma. Claro, exatamente. Que é a pior luta, né? A gente É. vencer a si mesma, né? Vencer os outros é fácil. Agora a gente mesmo, a briga é muito maior, né? E por outro lado, tem alguns pacientes que chegam e falam assim, ai, quando eu vejo que você treinou, eu falo assim, nossa lá, a doutora Marina já tá treinando. É. Então também serve de incentivo Claro, para as pessoas. claro que outras. sim, É. claro que sim. É. Claro que sim, mas a gente precisa sempre lembrar que a gente tem que mensurar o que a gente faz, porque senão a gente vai ficar sempre no abstrato e a gente nunca vai se achar competente para realizar nada, né? E tem uma coisa aí que tu acabou de relatar que eu acho importante, assim, ó, o exercício, ele tá sofrendo nos últimos 20 anos muita, sabe, informação. Até 20 anos atrás a gente não tinha trabalho científico Não. pra falar sobre exercício. Era tudo empírico. Então, o que acontece? Então, assim, correr matava. Exercício com peso era só pra gente que queria ficar forte. Fisiculturista. Fisiculturista e que queria ficar deformado, porque daí usava anabolizantes. Então, assim, existe uma desconstrução, né? Que talvez seja um período difícil que a gente passa, né? Que a gente tá pegando uma geração que traz esses conceitos, que talvez seja a geração mais difícil, né? A geração de 20 a 30 anos, eu acho que ela tá muito mais focada em qualidade de vida e bem-estar. Sim. Essa geração 40, 50 anos não tá focada nisso. Não. A gente sabe que não. E talvez Sim. seja mais difícil, porque eles pegaram toda essa mudança, né? De ideia, né, de ciência por trás do movimento, e acabaram também tendo essa questão também da competição, né, onde se compara, e são aquelas ferramentas inúteis que a gente cria para justificar o nosso não, né, que a gente dá pra gente, né, então a gente precisa pensar nisso também. Que é uma autossabotagem. Exatamente, então a gente também tem uma influência aí, né, de um processo que vem acontecendo de uma desconstrução. Mas assim, é o que eu sempre digo, tudo passa pelo nosso propósito. Que pessoa eu quero me tornar? Por exemplo, quando as pessoas me perguntam assim, o que é propósito para ti, Lu? Eu digo, propósito para mim, eu quero envelhecer com dignidade. O que é dignidade para mim? Eu quero ter autonomia, eu quero viajar sozinha, eu quero ir ao banheiro sozinha e eu quero, sabe, seguir a minha vida bem. Por que isso é um propósito para mim? Porque eu vivenciei quando criança a doença. Então a doença para mim, eu sei o quanto ela é ruim, ela é pesada. Então saúde para mim é prioridade. Aonde que se constrói a saúde? Através do alimento e do exercício. É onde a gente tem um acesso mais fácil. É a base. Né? Então, para mim, a autonomia é algo muito importante. Então, o exercício, ele acaba sendo, para mim, um propósito de vida por conta disso. E a gente precisa tentar encontrar, muitas vezes, a semana passada não, mas a outra, eu atendi uma paciente lá da clínica, que ela disse que o propósito dela era poder caminhar no shopping sem ficar ofegante. Gente, é um baita no propósito. Não parece, mas é. Porque ela se sente ofegante caminhando. Talvez, mas já entende? Talvez, mas você não vamos pensar pelo ponto de vista capitalista, mas pela segurança que o shopping traz, de caminhar. Sim. Mas eu acho, Lu, que muita gente entra numa vibe, assim, né, de vitimização. De que, assim, a pessoa não faz o lé com cré, de que para ela ter dignidade, né, quando se tornar idosa. E isso, o caminho para chegar até lá vai ser através de uma academia. Sim, a pessoa não faz essa ligação. Não. A pessoa vai fazer a ligação seguinte, se ela, né, é o que acontece com muitas pessoas. Vamos supor, a pessoa, acaba tendo um problemão de coluna ou de joelho. Não mexe mais. Não mexe, chegou num ponto, assim, absurdo, que não tem mais o que fazer. Ela não vai fazer a ligação de que isso seria diferente se há 20 anos atrás, ou 15, ou 10, ou 5, ela tivesse tido outra atitude.
Exatamente, Aí ela concordo. Porque o cérebro protege. Total, Né? O concordo. cérebro protege, Total. ele não vai contar essa história pra ela. Mas a gente tem aí um ponto positivo. Mas a gente tem que mostrar. Exatamente. É a nossa função mostrar para as pessoas Exatamente. que Até porque mesmo se a gente pegar uma pessoa obesa que faz atividade física, ela já vai ser muito mais saudável do que uma Funcional. pessoa obesa, Magra, né? Ou uma pessoa magra, sedentária e magra, fumante. sedentária. Isso. sim, que aí depois sem enfisema pulmonar, Exatamente. outros Exatamente. problemas de saúde que também são tão graves quanto, Exatamente. né? Até porque a obesidade sarcopênica, que é aquela obesidade em que a pessoa tem uma baixa massa muscular, que pode ser consequência, inclusive, do uso indiscriminado das canetinhas, né, Monjaro, Sem Ozempic, acompanhamento. sem acompanhamento, isso pode se tornar um grande problema depois de um tempo. Porque a pessoa tá ali perdendo peso, mas ela não sabe exatamente o que ela tá perdendo. Exatamente. Se não é massa muscular, se ela não alia ali a uma dieta rica em proteína Uhum. e a atividade física, ela pode ter uma perda aí de massa muscular e aí depois ela tem um reganho de peso em gordura, mas Claro. não de músculo. E Exatamente. aí ela fica de novo obesa, porém com menos Isso massa pode muscular. esperar, que é o que Esse vai ser exatamente. o Esse é o grande. de muitas pessoas. Esse é o grande. porque- Esse é o nosso tendão de Aquiles. Né? É Por o que isso vai chegar. E às vezes, o que acontece? Uma pessoa que começa um processo de emagrecimento, ela vai se pesar numa balança normal, ela ganhou peso. Uhum. Quando a gente pesa lá na clínica, que a gente sabe exatamente a composição corporal, a gente vê que a pessoa muitas vezes ganhou músculo e perdeu gordura. Sim. O que é maravilhoso. É o cenário perfeito, né? Mas aí, uma pessoa que tá fazendo o processo, às vezes, sozinha, ela vai desanimar, que ela vai falar, poxa, eu tô treinando, tô comendo direitinho e tô ganhando peso. Sim. Sim. É sim. difícil até aí, virar uma às vezes, chave. a pessoa, às vezes, prefere ficar sem fazer atividade física, porque aí esse problema ela não vai ter. Exato. Só que ela tá perdendo massa. né? Exatamente. Ela Ela tá ganha preocupada peso. só com a balança, Exato. né? Ela tá Aí preocupada só vai com o número. pelo ralo, né? Mas essa pessoa normalmente é a pessoa que não vai valorizar também, né, o apoio de uma equipe multidisciplinar, porque ela não conhece, né? Ou ela vai valorizar, infelizmente, talvez num momento que ela Tiver tiver um as reganho. consequências ou umas consequências muito ruins dessas atitudes. É. Né? E É uma aí- escolha, né? Eu sempre digo, a saúde é uma escolha, né? Claro, tem coisas que acontecem que fogem completamente do contexto, que a gente se surpreende, né? Mas a saúde é uma escolha diária, né? A gente escolhe ser saudável. A gente tem essa escolha, né? A gente pode se mantendo ativo, escolhendo um pouco os nossos pensamentos, né? Trazendo mais alimento, né? Saudável para nossa cozinha. Então, isso é uma escolha diária. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? A gente vive num mundo com muita informação, com muita coisa gostosa, né? A gente liga a TV, é fast food, TikTok, é tudo. Morango do amor. Exatamente, morango do amor, exatamente. Então a gente tem muita oferta. Mas por um lado também a gente tem uma coisa muito bacana, que quando a gente consegue reverter, né, essa pessoa que talvez passou 40 anos da vida dela fazendo tudo errado. Em 6 meses, ela pode ter já diminuído os riscos dela, assim, como se ela não tivesse feito a vida toda. Então, assim, ó, é um ganho muito rápido, porque tanto com o exercício, com a alimentação, com a perda de peso, essa pessoa diminui todos os fatores de risco dela. Porque aí vai mudar a microbiota. Exatamente, tudo. Tudo. Então, sabe, é só querer. Tem uma uma no questão- cérebro também, né, mano? Tem, e eu acho que assim, a nossa função é muito educativa também. Total. Às vezes o que falta realmente são informações de qualidade. Exatamente. Que nem você tá mesmo trazendo. Na internet, a pessoa vai vendo lá, vou fazer a dieta de tal coisa, né? Hoje em dia, até que não tem nenhuma dieta muito em voga. Ah, né? tem. Tem? Acho que sempre tem, ué. Tem o jejum, né? Tem, é que a O jejum, gente acho que não. tá bem famosinho. A gente não consome esse conteúdo, não chega pra nós. Acho que é isso, a gente não consome, porque eu Pô, fico pensando qual é a dieta agora. A gente não sabe, a gente não. Mas isso é verdade. Tu viu como o meio influencia, né? Sim. E aí você passa, também tem a questão do algoritmo. A pessoa que procura ali sobre aquele assunto. Vai começar a vir. Vai ser um bombardeio de informação. E pra ela aquilo vai se tornar uma verdade. Exatamente. Muitas vezes muito que pra ela não cabe aquela verdade. Aquela verdade pra ela tá só prejudicando, não tá ajudando. Exatamente. E lembrando, né, que tem muita gente que vive na fuga. A pessoa, né, tá num estilo de vida muito prejudicial,
cigarro, às vezes, né, tabagismo, álcool, Uhum. estresse, falta de Fast sono, food. fast food, tudo. E aí a pessoa entra nesse movimento de fuga. Aí não vou nem olhar porque eu não quero nem ver. Exatamente. Só que vai se transformar numa bomba relógio. Nega, Isso é bem exatamente. típico dos Nega. homens, porque Exatamente. as mulheres, pelo menos, fazem o exame ginecológico em geral, né, uma vez por ano. Sim. Eu tô com o meu atrasado, gente, mas assim... Ai, eu não já- acredito. Mas, no geral, as mulheres se avaliam mais. Se avaliam mais, né? Os homens não. É que a mulher também, ela tem mais humildade, né, de buscar ajuda, assim, e o homem tem mais dificuldade nesse aspecto, né, de buscar ajuda, de praticar o autocuidado, De investir né? no autocuidado. Exatamente. Mas é importante que as pessoas saibam, né, que você investindo, isso pode ser aos poucos, Total. Deve ser aos poucos. precisa ser, na verdade, né? Exatamente. Vai ser aos Senão não é sustentável, Não é. né? Sim. E, por exemplo, o hábito o sedentarismo, hoje a gente sabe que é pior do que o tabagismo. É por pior, exemplo. mata mais, né? Mata mais do que o tabagismo. Então, e assim, a gente precisa encarar a realidade. Vários E cânceres pegar isso que nas tem mãos. como causa a obesidade, né? Que é uma coisa também que tá bem recente. Sim. Que antes se via como, estressores, Sim. poluição, mas hoje a gente sabe que o sedentarismo e obesidade causam muitos problemas. E é muito engraçado, né? Porque às vezes eu já participei disso, assim, já tive a oportunidade de ver pessoas que nunca conseguiram se exercitar por falta exatamente de todos esses motivos que tu já falou, e que daí começam a se exercitar justamente no momento em que tem uma doença grave como um câncer. Porque a gente sabe que um dos tratamentos também é tu tentar te manter ativo, fazer exercício, inclusive de força, para que tu possa, sabe, te sustentar durante o período das sessões de quimioterapia. Então, o exercício hoje, ele é tratamento, prevenção das doenças. Então, às vezes, a pessoa... Eu acho muito triste tu chegar num momento que o exercício tem que chegar como né, um fator determinante para ti, quando tu tem essa opção de olhar para ti e começar a fazer de forma gradual. Preventiva. E preventiva, né? Sim. Que tem uma função extremamente preventiva. Exatamente, né? Buscar o cuidado, sabe, a questão da ajuda, pedir ajuda é muito importante, né? Porque muita gente entra nesse extremo assim, mas eu nunca vou ser fitness 100%. Mas a pessoa tem que entender, é importante que as pessoas saibam que elas não precisam ser 100% Exatamente, fitness. ninguém é, né? Ninguém é. Exatamente. E que é possível ter um meio termo, achar um equilíbrio em que ela vai conseguir cuidar da saúde, da vida, mas ter uma vida social. Exatamente, porque a vida é tudo aquilo que acontece, né, dentro da nossa rotina. Então, assim, é importante, como a semana passada tu estava doente, tu estava falando nas redes sociais, né? E tudo bem, tu não treinou, não tem condições de treinar. Tá tudo certo? Sim. Mas isso não é o teu padrão, não é essa semana que vai definir o resultado e o teu nível de saúde. Não é isso que vai determinar. É legal que as pessoas saibam que mesmo a gente que tem hoje um ritmo bacana, tem momentos que a gente tem que parar. Claro, exatamente. Todo mundo tem. Todo mundo fica doente, todo mundo passa por alguma situação. Exatamente, todo mundo tem imprevisto, né? E a atividade física, né, desde que você faça com regularidade, ela vai melhorar muito a sua performance no trabalho. Total. Então, eu costumo dizer que não existe, duas coisas que eu sempre falo lá na clínica, tá? Não existe uma pessoa bem-sucedida sem ter disciplina com o exercício. Porque a mesma disciplina que tu tem com o teu trabalho, tu tem contigo. E ninguém é diferente no trabalho e fora do trabalho. Então, se é uma pessoa desleixada contigo, certamente tu vai ser uma pessoa desleixada no teu trabalho também. Sim. Então, hoje em dia também, assim, a gente sabe que grandes CEOs têm uma equipe, um aporte que se preocupa com a saúde, com o check-up daquela pessoa, porque sabe a importância que essa pessoa tem dentro de uma empresa. Então, essas pessoas se preocupam com a saúde. Então, assim, não tem como a gente separar a pessoa que está aqui hoje com a pessoa que tem os hábitos dela aqui amanhã. Então, a gente nos últimos anos, a gente veio desconstruindo aquela imagem de um CEO
que bebe, que fuma. Exatamente, ao contrário. Não, exatamente. Isso aí, é isso aí. Na verdade, o contrário. O precursor, dorme cedo, exatamente. come bem, faz atividade E física. o precursor disso foi a Bíblia Diniz, né? Que começou a trazer a corrida, Sim, né? Para os funcionários dele, montar academia e fazer com que isso mudasse, exatamente. Porque aquele tempo que você perde fazendo exercício físico, na verdade, é um investimento. Claro, Você está investindo para você trabalhar com mais performance. claro, exatamente. Você rende mais em menos tempo. Exatamente, bem. claro, exatamente. Até porque assim, ó, o exercício também tem um fator importante que a gente não mencionou até agora, que é a questão da cognição, né? Pessoas que se exercitam têm uma cognição melhor. O que é uma cognição? É um espaço maior, né, de aprendizado, as ideias fazem mais sentido, né? Até para quem tem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, É muito importante. não tem como a gente falar que o tratamento não está funcionando, por exemplo, se a pessoa não estiver fazendo a parte dela, que é Exatamente. minimamente ali dormir, fazer uma atividade física e comer bem. Exatamente. Se ela estiver completamente inflamada, Não vai ficar bem. ela não vai ficar bem, ela pode tomar quilos de Exatamente. medicação, E uma então outra ela vai coisa melhorar. importante, a gente fala muito na questão do sono, que é extremamente importante a higiene do sono pra gente ter qualidade de vida. Mas assim, ó, se eu não me exercitar, não vai ser só remédio pra dormir que vai me ajudar. Não. Ele também ele é um potente remédio para que me canse um pouco fisicamente para que eu possa dormir. Pra Então que seja também- só a mente. Exatamente. cansada, né? Então o exercício Acelerada. Exatamente. Então o exercício ele acaba sendo a ferramenta mais importante para todas as outras, né? Eu diria que a porta é a primeira porta que se abre para o resto. Sim. Depois que tu começa o exercício, tu presta atenção na tua alimentação, tu vai cuidar do teu sono, e quando tu vê, tu tá te tornando aquela pessoa que tu sempre quis ser. Ou você achava que você não seria nunca. Exatamente. A gente tá aqui nesse papo maravilhoso, porém, vamos caminhando para o fim. Lu, queria que você falasse um pouquinho, qual recado que você tem para as pessoas que estão em casa, nos ouvindo, e que têm muita dificuldade de colocar atividade física na vida delas? Começa pequeno, mas começa. Começa nem que seja caminhando uma quadra, daqui um pouco pensando em se esticar na cama quando acorda, porque isso já promove um estímulo, né? No corpo quando tu acorda. Mas começa. Eu acho que o negócio é começar. Se tem dificuldade, procura alguém, sempre tem alguém disponível para ajudar. É a gente que às vezes não dá espaço para que isso aconteça na vida da gente. Então assim, ó, começar pequeno e se precisar de ajuda, pede. Porque é muito Perfeito. importante, assim, o movimento Sim. é a parte mais importante, né? Se a gente não tiver movimento, a gente não caminha, a gente não trabalha, a gente não realiza, então a gente precisa se movimentar. E para você que está nos escutando, conta aí pra gente nos comentários. Como que a atividade física tem impactado no seu humor e no seu dia a dia. Também traga para nós dúvidas, sugestões, serão muito bem-vindas. Segue a gente também nos nossos perfis profissionais, que é a doutora Marília Zanetti, doutora Marina Zanetti, Espaço Zanetti e Lu B. Piccoli. isso no Instagram. E Isso. segue a gente também aqui no nosso canal do YouTube ou do Spotify. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Espero que tenha sido uma conversa muito frutífera para vocês também. Obrigada, gente, pelo convite. Fico muito feliz de ter as duas, assim, como minhas mentoras. Imagina! Mas é verdade. Eu A amo, gente que agradece, você eu amo a de fato clínica opera e milagres. amo vocês. Eu acho que isso. vocês são, assim, perfeitas. Imagina. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Lu. E a gente, como equipe, tá fazendo um trabalho excepcional. É verdade. Que não conseguiríamos sozinha. Exatamente. Quem conhece não larga mais, né? Se apaixona pela gente, né? Até a próxima, pessoal. É.